fazendo assim, interpretações, não é isso. Mas eu quero mostrar que hoje é um dia de desformar, né? de enfrentar determinadas formas que são muito colocadas nas instituições, na vida da gente. E quando a gente se disponibiliza a enfrentar essa coisa que é compacta, né? E manipulando ela, a gente movimenta, produz movimento. E a gente cria coisas que no mínimo são interessantes, né? E eu aqui falando com vocês, eu me lembrei de uma frase da exposição do Elliot Sica, né? Em que ele vai definir anti-arte. Porque como ele propõe uma arte que é uma arte experimental, né? Não está desenquadrada da noção de arte clássica, né? E ele vai criar o conceito de anti-arte. E aqui, como eu já falei, a gente não faz arte. A gente propõe uma experimentação artesanal para colocar em análise os nossos processos de produção das instituições onde a gente está inserido. É isso que a gente veio para cá. E na semana passada, acho que hoje também não tinha música, mas ressoou o silêncio da semana passada, que foi tão destacado. Ele ressoou aqui mesmo sem música. Eu fui propositalmente não trouxe a música, para ver como é que ia ser o movimento. Então eu não vou falar da minha obra agora, mas eu vou abrir a nosso momento de compartilhar. E aí não é compartilhar o que a gente fez, mas o que a gente pensou, quais foram as coisas que vieram, o que comparece no momento da produção. Não é para explicar a obra. A obra não precisa de explicação. Né, Keren? Essa preocupação da Keren, pô, a única coisa que eu consigo explicar, caiu, tomou. Não precisa de explicação. Então o Oiticica, inclusive, nos ajuda. Anti-arte não se trata mais de impor um acervo de ideias e estruturas acabadas ao espectador, mas de procurar, descentralizar arte pelo deslocamento que se designa como arte. Então a anti-arte produz esse lugar de movimento. Do modo intelectual racional para o da proposição criativa vivencial. Dar ao homem, ao indivíduo de hoje, a possibilidade de experimentar a criação. Acho que era essa a ideia que ele tinha de anti-arte, quando ele cria os parangolés, os penetráveis, né? Uma arte que é uma arte que vem do neoconcretismo, de um movimento da década de 70, em que a gente pode penetrar nos objetos, o quadro não tem aquela moldura. É justamente para criar uma certa desformatação, descentralização daquilo que se tem classicamente colocado como arte. E todo o movimento foi criado a partir dali. E hoje a ideia é um pouco essa, a gente vem impregnado no campo da escola, no campo da educação, no campo da formação, na universidade, de formas muito duras. Então a ideia da massa de modelo é isso, de que maneira a gente pode mexer com esses formatos e tal. E aí vamos ver o que saiu, vamos se constituindo aí, vamos ver o que sai. Agora é com vocês. No texto que falou de liberdade, eu pensei num lugar que eu me sinto livre, né? Isso daqui nada mais é do que a minha cara. Só que tá diferente, né? Eu mudei de forma. Aí, já que você não conhece o lugar. Desculpa. Isso, as coisas que eu peguei como presente. Só isso. A gente construiu a lógica que a gente tem de casa, que tem parede, janela, porta, entrada, saída, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso aí, eu acho que quando você estava fazendo, eu vi ondas. Né? Eu vi ondas e lembrei do conceito de dobra, né? Daquela coisa da ideia de estar sempre uma dobra para fora. Eu vi ondas. E aí não dá para a gente definir o que o outro produz. Acho que essa questão que a Madeline coloca para a gente pensar é muito diretamente colocada na relação entre professor e aluno. O professor sempre acha que sabe o que o aluno está pensando, né? E nunca sabe.
Acho que é bem bacana isso. É a minha casa. Não é o mar, não é uma pedra, não é um índio. É a minha casa. Não é o sofista. Não é o Cristo. Não é o Cristo. Apesar de ser uma forma muito tradicional, saiu porque eu quis fazer um movimento que eu mais gostava na massa. Então acabou saindo o movimento de caracol. E esse caracol me fez ver uma flor, né? E aí eu pensei, a flor é a forma visível, né? É o que a gente pode reconhecer. E normalmente a gente tende a ir do micro para o macro, assim, a definir o macro pelo que a gente vê no micro, que seria a flor no caso. Aí eu tentei representar a Terra, né? Isso aqui é o universo, isso aqui é o planeta Terra, pensando, primeiro, que existem formas que compõem formas, então a Terra, existe o interior da Terra, né? A gente normalmente esquece, que às vezes sai, né, para nos lembrar, né? Forma de vulcão e tal. E talvez por isso, por essas formas, né, que a gente vê, a gente tenta definir, delimitar o universo. E o universo, na verdade, é infinito, é inimaginável, não tem como criar uma forma para o universo. Né? A partir da pequena forma da flor, a gente cria um conceito, não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso mesmo. Acho que Não, é bacana porque às vezes a gente sempre pensa a Terra é um lugar compacto, fechado, globo, né? Mas está sempre se movimentando, né? Tem um movimento, não só de rotação, né? Mas tem muitos movimentos. Eu pensei até na questão da cor, assim, o universo, qual a cor do universo? Assim, será que é aquele negro, né, que as pessoas definem, né? Ela é negro pelo nosso ponto de vista, porque está distante, mas qual é, né? Você fica pensando o que fazer, mesclando as coisas, assim. Porque até a cor do universo muda também, porque o Sol direcionado para um lado, para o outro, uma hora, num lugar, da onde você esteja, né? Que a cor, ela tem uma intensidade. E que ela vai vibrar por conta do direcionamento da luz. Sem luz ela não vai brilhar, né? vai produzir, que é isso. Então é sempre uma mistura. Composição, né? A arte é composição. A arte é uma composição. Como a massinha já veio, né, em rolo mesmo, eu não queria assim, tirar essa forma não. Quis deixar ela em rolo, só que claro, né, umas coisas mais finas. Então fui, né, fazendo rolo mesmo, só que como uma cor estava manchando a outra, eu peguei e misturei, porque eu não tinha como ficar só uma cor. Pelo menos eu não estava conseguindo. Aí eu peguei e misturei uma cor na outra, para elas poderem ficarem juntas. Não, eu acho que a gente acho que tem uma questão que é muito interessante que o Felipe traz pra gente, que é a coisa da simplicidade, né? A gente quer sempre complexificar, ainda mais intelectual adora, né? Adora complexificar, botar as coisas mais difíceis e tal. Você pode dizer, não quis mudar a forma, não quero mudar a forma, mas mudou a forma. Mesmo não querendo, você mudou a forma. E você, ao produzir os círculos, né, a forma cilíndrica, que era isso que você quis, você mudou a forma. Então, às vezes, mesmo mantendo a forma, a gente transforma a forma. Acho que a massa de modelar, a gente está brincando, está falando sério, viu? A massa de modelar, ela mostra também que nós somos modeláveis. Para o bem e para o mal, para aquilo que se coloca como distinto, como diferente, né? E que às vezes a gente não quer sair da forma e mantém essa forma. Tem gente que vive a vida inteira assim. Eu acho que isso não é para desqualificar. Então, assim, e por um acaso, acho que por acaso mesmo, que você levantou da mesa na hora que eu falei, você não estava aqui na hora que eu falei, gente, vamos tirar tudo que não seja obra. Acho que a gente pensou que era obra e deixou. A gente pensou que era obra e deixou, você não estava aqui. Então, na verdade, é uma composição coletiva. Porque a gente só tirou as coisas que a gente aqui, a Keren acho que ainda estava aqui. A gente ainda tirou tem 3 composições coletivas aqui.
E a sua não, arte. E eu acho que tem uma questão Não obra. que eu queria destacar, porque tem determinadas formas que a gente não quer abrir mão. E acho que a gente não deve abrir mão. Porque o Sérgio falou uma coisa que é muito interessante. O sentido de liberdade, ele acomete uma responsabilidade muito grande. Ser livre, ele traz uma relação estreita com a composição da vida e com uma certa seriedade. Porque às vezes a gente acha que ser livre é poder fazer tudo, pelo contrário. Né? A liberdade vincula um processo de responsabilidade com as instituições que a gente está vivendo, está produzindo ali aquele espaço. Então, assim, ao respeito à sua obra, pela liberdade que ela proporcionou a gente achou que era uma composição. E aí ficou. Não, e aí inspirou, né? Que legal, isso inspirou. Não, e o interessante foi alguém, eu não guardei, eu não guardei, mas alguém dizia, mas isso é o que está na sua frente. É o que está na sua frente. É o que está na sua frente. Como se a obra só pudesse estar na frente, ela está do lado. Ela às vezes pode se deslocar ainda também. Acho que isso é muito interessante. É a mesma história da casa da Madeleine, né? Uma casa que tem um outro repertório. E é interessante porque a forma casa que a gente carrega, que não é a nossa casa, né, mas a casa da escola, porque a gente nunca desenha a nossa casa, a gente sempre desenha a casa da escola, né, aquela casinha com a chaminézinha, né, que é essa, que não é nossa, mas é da escola. Né, e a Madeleine subverteu, o Felipe quis manter a forma da circularidade daquele cilindro lá, da massa de modelar. E que a gente fez aí uma composição. A gente só meteu a mão na tua massa. Com todo respeito. Com todo respeito. Se a gente entra numa brincadeira, vai fazer massinha, quem entra... Eu não gosto de brincar, não foi isso que o Barriga Eu sou falou. séria, Mas eu não brinco, né? Eu não sou uma pessoa Eu séria. sou uma pessoa séria. Chegar a ser adulto e poder brincar é muito bom, né? Chegar a ser adulto, poder brincar, viver meio que um processo involutivo da constituição de um devir, um tornar-se outro, eu acho que isso é muito potente para a gente. E que, de certa forma, a forma da sociedade embota isso para a gente, né? Como se a gente sempre ser sério, né? Não pode brincar. Não pode brincar. E aqui a brincadeira é coisa muito séria. Ela está para além e aquém, né, do que rola. Tem coisa que se apresenta como séria que parece, na verdade, uma brincadeira. Uma brincadeira. E que diga-se o que estamos vivendo essa semana, né? Não, pior que essa brincadeira de mau gosto, muitas vezes inviabiliza, né, a seriedade da brincadeira. Né? Isso. Quer dizer, uma inversão total. Completamente de valores. Isso é muito grave, né? E o momento, acho que um momento sério. Eu escutei uma frase essa semana de um cientista político, né? Se é que eu estou entendendo o que você está falando, Sérgio, mas assim, e que ele diz assim, pior do que tá, não fica, fica assim, pior do que tá, fica, como a gente teve o exemplo no século passado do fascismo. Pior do que tá, pode ficar. Então, eu acho que o voto é uma coisa muito séria e que as pessoas estão banalizando, e os partidos mesmo, a Constituição, a Constituição do processo eleitoral. Mas não vamos deslocar aqui, vamos continuar, porque senão a gente vai viajar. Mas tudo é política, né? Fazer massa de modelar também é política.